Esse ato de conversão é justamente aquele início onde nós ouvimos o Espírito Santo falar, incomodar o nosso coração e dizemos: Senhor, eu quero te seguir. E esse momento inicial, quando nós nos convertemos e cremos no Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, ele é moldado por Cristo. E nós inicialmente, nessa caminhada da fé, temos um desejo ardente, sabe? Nós queremos servir ao Senhor. Nós ansiamos por adorá-lo, por buscá-lo, por estar lá na igreja. E com o passar do tempo, esse sentimento não é mais o mesmo. E por isso o chamado para retornar a esse momento quando nós cremos. Por vezes conhecemos esse retorno ao primeiro encontro com Cristo como a primeira essência, o primeiro amor. Quando nós sentimos aquela chama dizendo: Senhor, eu quero te servir. Eu reconheço que o Senhor mandou teu Filho amado, Jesus Cristo, para vir ao mundo, ensinar a todos os povos e morrer numa cruz por mim. Por isso, eu aceito esse convite que o Senhor me faz de caminhar contigo. E essa transformação inicial na nossa vida é que nós chamamos de conversão, onde nós de fato tomamos a decisão de negar o que o mundo nos oferece, negar as práticas do pecado e viver em concordância com Cristo. Quando estamos nesse primeiro amor, nesse início da caminhada com Cristo, o nosso desejo é servi-lo. O nosso desejo é que haja essa mudança imediata. E há todo um processo para isso, mas nós estamos dispostos a isso. Quando o tempo vai passando, a gente vai perdendo essa essência. A gente vai ficando mais na rotina de ir na igreja, de estar lá, e não é mais aquela chama inicial. Então hoje o convite é para que nós possamos relembrar quando nós decidimos aceitar Cristo. Relembrar a primeira vez que ouvimos a sua voz tocar profundamente no nosso coração. E daí, para trazer essa ideia, eu trouxe para vocês um conceito. O conceito que é, o que significa a palavra conversão. Significa o quê? Eu vou ler aqui para vocês. Conversão é o ato de transformar algo ou alguém com uma coisa agora sendo outra. A conversão pode ser entendida como uma transformação, modificação, adaptação, alteração, reestruturação ou mesmo a evolução de algo. Ou seja, a conversão é uma transformação, é algo notável. Vamos deixar um pouco mais claro esse processo. A água e o vinho podemos diferenciar claramente, não é isso? Quando nós temos algo sujo e algo limpo, nós percebemos essa mudança facilmente. Quando nós vemos algo que foi quebrado e depois ele foi consertado, percebemos que houve uma mudança, não é isso? Quando nós falamos de mudança por meio de Cristo, é como se uma vida na prática do pecado. Qual a diferença entre o cristão que agora aceita Jesus, mas continua pecando? Na prática do pecado, eu não vou ligar para as consequências. Eu não sei que há um Deus, um Espírito Santo que me ensina e que me mostra que aquilo é errado. Eu não sei o que é certo ou errado. Eu vou viver a minha vida. E isso é viver na prática do pecado. E quando nós somos transformados por Cristo, identificamos essa prática do pecado como errada e vivemos em busca da santidade. Assim como a água e o vinho são diferentes, para uma pessoa que conhece a Cristo, viver no pecado e viver em busca da santidade também é diferente. E como nós podemos buscar a santidade? A santidade é um processo de quando nós estamos rendidos diante de Cristo. E por isso que eu trouxe aquele primeiro amor quando nós o conhecemos. Porque nós sentimos algo queimar no nosso peito, é algo diferente. Por que eu vou levantar minha mão no meio de muitas pessoas para mostrar para todo mundo que eu aceitei a Cristo? Porque algo mudou em mim. Algo muito forte, irresistível, que nada poderia impedir esse processo de acontecer. E é isso que nós queremos retornar, lembrar da primeira vez que o Senhor fala conosco. Esse primeiro processo, esse primeiro aceitar a Cristo, nos inclui numa caminhada de santificação, onde nós vamos começar a dizer não para o pecado. Coisas que eu achava normal. Falar palavras que desagradam a Deus, ficar intrigado com meu irmão. Diversas atitudes que pra gente antes era normal. A partir do momento que eu conheço a Cristo, aquilo não me parece tão normal assim. Por que eu não vou fazer mais isso? Isso desagrada ao Senhor. A Bíblia me diz amar uns aos outros. E justamente para confirmar esse processo de aceitação ao Senhor,
vou trazer uma ação que acontece nesse processo. Quando levantamos as mãos para aceitar a Cristo, o pastor nos pergunta: de todo o coração, de todo entendimento, com todas as suas forças? E nós, naquele ato de eu quero Cristo, a gente diz sim, com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Vamos olhar na Bíblia onde é que isso está escrito, certo? Peço que os irmãos abram agora o livro de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 29. Jesus estava lá ensinando ao povo, e eis que o mestre da lei, quem é o mestre da lei? Aqueles que estudavam a Bíblia do Antigo Testamento e conheciam toda a Bíblia. E daí eles estavam lá, Jesus ensinando a eles a palavra por meio de parábolas, e aparece um mestre da lei que vai fazer um questionamento a Jesus sobre: Senhor, qual é o principal, o mais importante mandamento? E é isso que a gente vai ver nesses versículos a seguir. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 29. Diz assim: Respondeu Jesus: o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. O primeiro mandamento segue: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E o texto segue: muito bem, mestre, diz o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que outros sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Isso foi tão claro, o mestre da lei sabia, reconhecia que a principal coisa que agrada ao Senhor é amá-lo e colocá-lo no centro. Quando nós aceitamos a Cristo, essa pergunta nos feita: você ama de todo o seu entendimento? Você está certo que é esse Cristo que você acredita? E daí a gente vê que aqui ele vem dizendo: você não está longe do reino de Deus. Ele reconhecer que Deus é o único Senhor e que é necessário amá-lo com todo o coração, e que consequentemente eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, ele está mais próximo do reino dos céus. Também, se nós vivermos em santidade, que já chegou o tempo de viver em santidade, também estamos mais próximos do reino dos céus. Porque o Senhor, ele nos ensina, quanto mais próximos dele, mais parecido com ele nós queremos ser. E ao declararmos sim ao Senhor e dizer que eu aceito ele, eu concordo também em amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma, minha força, meu entendimento, e colocá-lo em primeiro lugar. Porque esse é o maior mandamento dito por Jesus. Por consequência, se eu amo a Deus, eu vou amar o meu irmão. Se nós olharmos para lá os mandamentos, eu vou citar todos, mas por exemplo: não adulterarás. Tem como eu viver e não pecar com o adultério sozinho? Eu preciso ter uma outra pessoa envolvida. Se eu não faço esse ato, eu amo meu irmão e estou vivendo em comunhão com ele sem descumprir a lei. Não matarás. Também é uma outra pessoa que está do meu lado. E se eu vou matar ela, é uma outra pessoa. E quando eu digo que o segundo maior mandamento é amar o meu próximo como a mim mesmo, eu cumpro todos os outros mandamentos. Então, por isso que o Senhor estabeleceu dois. Porque esses dois nos faz ter uma vida de santidade, devoção a Deus, onde eu não vou fazer o que é errado, eu vou fazer aquilo que o Senhor me ensina a ser certo. E lá em 1 João, capítulo 4, versículo do 7 ao 8, vai ser reafirmado por João isso de: se eu amo a Deus e reconheço como Senhor, eu vou amar o meu próximo. Porque esse versículo diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a partir daí que a nossa mente é transformada. E a partir desse momento de reconhecer que o Senhor é nosso Senhor e Salvador,
nós temos o desejo de servi-lo incessantemente. E nós, para servir ao Senhor, nós precisamos ter uma vida de devoção. O que significa? Eu preciso ter uma vida de oração. Porque a oração me leva a ter intimidade com o Senhor. Eu vou colocar diante dele a minha vida. Eu preciso ter uma vida de leitura da palavra, para entender o que ele me ensina por meio da sua palavra. Eu preciso ter uma vida de serviço ao Senhor. Estar no reino, servindo, adorando e contribuindo com a igreja na qual eu faço parte. Porque isso também me aproxima do Senhor. E através dessas atitudes de estar orando ao Senhor, estar servindo, lendo a sua palavra, eu vou conseguir viver uma vida de santidade. Porque eu vou ter mais claro na minha mente o que é certo e o que é errado. Eu vou saber o que o Senhor me diz. Por que eu vou saber? Porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo faz parte de nós. E ele aqui, vai nos incomodar. Então, se eu faço algo que não agrada ao Senhor, no mesmo momento, eu vou sentir o desejo de me arrepender. E daí nós encontramos uma outra consequência de estar diante do Senhor e ter uma vida entregue a Ele. Nós nos arrependemos diariamente. Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós estamos em um mundo que já é o maligno. Então as tentações, os pecados estão circulando a todo momento. Nós não somos santos, nós estamos buscando a santidade. Então, a partir do momento que eu peco, ou na minha mente, ou na atitude, ou em relação a outra pessoa, o Espírito Santo vai me mostrar e eu vou me arrepender. Eu vou saber que aquela minha atitude não condiz com o que a palavra me ensina. E daí nós vamos ver que há uma necessidade que, a partir do momento que nós vamos cair na rotina de servir ao Senhor, eu me converti, estou congregando na igreja, estou indo lá para os cultos, mas a gente não sente mais aquele chamar do Senhor para servi-lo. E daí é que nós precisamos sempre voltar e lembrar do primeiro amor. Quando eu ouvi a palavra do Senhor pela primeira vez, o que eu senti, o que o Espírito Santo fez em mim por meio da minha vida, é por isso e é por esse amor que o Senhor me mostrou naquele dia que eu estou servindo. E é esse amor que eu quero ter em minha vida diariamente. Nós precisamos lembrar sempre desse primeiro amor para permanecer no caminho, reconhecendo o Senhor como o único Salvador das nossas vidas. E daí nós vamos abrir lá em Mateus, capítulo 24. Aqui já é um alerta. Se eu recebi ao Senhor, e eu sei que diariamente eu preciso viver buscando a santidade, buscando conhecer a sua palavra, eu preciso estar atento ao que o mundo me diz. E nesse capítulo de Mateus, Jesus vai nos alertar acerca dos últimos dias, onde o mundo, onde o maligno já habita, vai fazer de tudo para nos tirar desse relacionamento de intimidade com o Senhor. Mas nós precisamos perseverar. E Jesus vem dizer em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Isso está muito longe da nossa realidade? Hoje será que já é o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo esse tempo onde tudo vai contra o que a palavra nos ensina. E quando nós falamos da palavra do Senhor, as pessoas se incomodam, porque acham que aquilo não faz parte da vida delas. Se nós falamos que Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o meu Salvador, as pessoas vão ficar com raiva. Vão achar que nós estamos dizendo que qualquer outra religião é errada, que viver no mundo tem muitos prazeres, que eu posso aproveitar, fazer o que eu quiser, eu tenho a minha liberdade. Mas a palavra de Deus diz que muitos tentarão nos enganar, dizendo que viver aí fora é bom. Dizendo que uma vida sem Cristo é uma vida sem regra. E na igreja eu vou ter muitas regras para seguir e nós não precisamos disso. Isso é enganoso, irmãos. Isso é para fazer com que nós saiamos do caminho certo e não tenhamos contato com a glória de Deus. Porque eternamente o Senhor nos promete uma vida eterna com Ele. E o inimigo não é satisfeito com isso. Vai nos perder para uma eternidade com Cristo. Então se atenta. Porque
Porque o próprio Jesus falou naquela época, é o mesmo que reafirma hoje em dia. O mundo está perdido e nós precisamos estar atentos e perseverantes. O versículo continua a partir do versículo 9. Então eles os entregarão a serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Esse versículo está dizendo coisas que atuais. O que nós mais vemos hoje em dia é morte, é intriga. Se alguém falou de mal comigo, passou por mim, me esbarrou, não pediu desculpa, eu vou odiar esse irmão para toda a minha vida. Nós vamos acumulando coisas que desagradam a Deus. Qualquer motivo, qualquer coisa é suficiente para nos deixar irados e com ódio do nosso irmão, raivosos. E isso não condiz com a palavra de Deus. O processo de conhecer a Deus nos dá também o Espírito Santo e os seus frutos do Espírito, onde nós encontramos o amor, a paciência, a bondade, a amabilidade, nós encontramos domínio próprio, dentre outras características que mostram por meio de nós o próprio Cristo. É isso que nós queremos entender e devemos entender. Que o começo é quando aceitamos a Cristo. Mas é nesse momento que nós recebemos o auxiliador, o Espírito Santo, que nos dá as estratégias, nos dá o que é necessário para ter uma vida de santidade. Ainda mais, o versículo vem dizer, no versículo 11, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A igreja poderia estar mais cheia do que hoje aqui. Hoje foi um momento ativo, quando unimos duas juventude, mas geralmente lá na minha igreja não está todo mundo cheio. Aqui geralmente não está tão cheio, porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Seu coração está frio. Quando nós vamos falar para alguém sobre o amor de Cristo, as pessoas desacreditam. Como assim? Deus, um ser sobrenatural, fez o céu, a terra do nada? Como assim? As pessoas não querem acreditar em um Deus que fez o mundo, um Deus que fez você, um Deus que agiu de maneira sobrenatural por meio da graça, nos mandando Cristo para morrer por nós. Isso para as pessoas não são suficientes. Elas estão frias. Sabe quando uma pessoa fala tanto com você coisas que não são necessárias, que lhe irritam, e com o passar do tempo você vai se acostumando e essa pessoa fala e você fica assim, tá legal, e você passa a ignorar? É o que nós vemos hoje em dia. Os cristãos estão sendo ignorados, as pessoas não têm mais a alegria ou a esperança em algo. As pessoas estão sem esperança, não acreditam em mais nada. Então, se nós chegamos para ela com uma solução, que é a palavra de Deus, que nos oferece um lar na eternidade, que nos oferece paz durante toda a nossa vida, que nos auxilia e diz que estará conosco todos os dias, as pessoas olham para isso e dizem, é mentira. Já estou tão desacreditada desse mundo que não há nenhuma esperança para mim. Mas a palavra de Deus nos dá esperança. O nosso amor não pode esfriar. Nós precisamos amar Cristo de uma maneira tão forte que o nosso desejo é que mesmo as pessoas não deem atenção, a gente ore por elas. A gente diga, você não acredita? Mas vou orar para um dia você acreditar. Eu vou lhe falar, sempre que tiver a oportunidade, da palavra do Senhor, porque Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida também. Nós não podemos deixar esse amor esfriar. Nós precisamos manter a chama do Evangelho, aquele amor, aquilo que a gente sentiu quando aceitou a Cristo, que disse, se eu quero esse Deus para a minha vida, nós precisamos sentir isso diariamente, ou buscar lembrar do que nós sentimos. Porque nós temos que enxergar que no mundo há pessoas que não o conhecem e precisam conhecer, precisam ser transformadas pela palavra de Deus. E daí vem uma promessa do Senhor para nós, aqueles que permanecem e acreditam. No versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Aquele que perseverar, aquele que viu a santidade no sentido, aquele que disse, eu negar o pecado, eu negar o que o mundo me oferece, não é nada, não vou dar valor a essas coisas, porque o que vale para mim é a eternidade com Cristo. A pessoa que entende isso, nega o que o mundo lhe oferece e mantém seus olhos fixos em Cristo, na cruz.
E esse processo, quando nós estamos ligados a Cristo, nos relacionamentos diariamente com Ele, lendo a palavra, conversando com Ele, aquela conversa simples, nós não devemos tratar Deus como alguém distante. Ele está conosco. Ele disse que estaria conosco. Então nós precisamos lembrar que Ele está conosco a cada momento e diariamente, a todo momento de nossas vidas. Louvá-lo, exaltá-lo e viver de acordo com a sua palavra, porque Ele nos vê todo momento. Nós não podemos fingir que nós podemos ser crentes aqui. Quando sair, eu posso ser uma pessoa totalmente diferente dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, da minha escola. Eu posso agir como eu quiser. Não. A vida com Cristo é um estilo de vida, no sentido de que em todo momento Ele está comigo e em todo momento eu preciso mostrá-lo. E isso é um processo de santidade, onde eu nego o que o mundo me oferece, eu entendo o que Cristo é e eu quero ser como Ele. Seguindo aqui, a palavra nos diz que o Senhor é santo. E por isso nós precisamos buscar ser santo. E daí eu vou ler 2 versículos aqui. Um em Filipenses e outro em João. Filipenses 4:9 diz o seguinte: somos instruídos também por Paulo. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Se nós decidimos pôr em prática o que nós ouvimos dentro da igreja, o que nós lemos na palavra, Deus diz que estará conosco e nos dará paz. Então, ser santo ou buscar ser santo não é uma coisa vazia onde eu só vou negar o que o mundo me fala. A promessa em querer ser santo, a promessa em querer ser parecido com Cristo. Se nós formos parecidos com Cristo, Ele estará conosco e nós teremos paz. É o que o Senhor nos fala. Ainda em João, capítulo 15, versículo 10, Jesus diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. O amor não está desvinculado da palavra do Senhor. Se nós entendemos que Ele é o verdadeiro Senhor de nossas vidas, e Ele é o próprio significado do amor, porque quando nós olhamos para Deus e sabemos que Ele é amor, qual ato que nós devemos lembrar? O da cruz. Porque lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tão grandiosa, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se nós amamos a Deus, amamos também o nosso irmão e temos uma vida de santidade. Porque esses 2 mandamentos me fazem cumprir todos os outros 8 mandamentos. Onde eu tenho um relacionamento bom com meu irmão, onde eu honro meu irmão, onde eu respeito os mandamentos de Cristo, onde eu aprendo com Cristo, tenho uma vida parecida com Ele. Isso é a santidade, isso é a santificação. Nós estamos no mundo, estamos aí imersos em um mundo onde nos oferece tantos pecados, mas o Espírito Santo nos incomoda e nos mostra que em Cristo nós não precisamos viver na prática do pecado, mas sim buscando ter uma vida cada dia mais parecida com o que Ele nos ensina. Para viver uma vida de santidade, precisamos nos voltar ao que nos fez nos se render a Cristo, a enxergar com esperança a eternidade, e que neste mundo nos seja como perda o pecado, as malícias, as imoralidades, os erros mais absurdos que enxergamos no mundo, não nos sejam a perda, mas sejam um livramento, porque o nosso maior ganho é uma vida entregue aos pés de Cristo. E Paulo fala isso, e esse é um versículo muito lindo, quando Paulo vai dizer lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e contemplar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que nós vamos compreender que a nossa vida não há importância alguma. Quando nós compreendemos que não tem importância alguma nossa vida, ou que nós temos aqui na terra, nós vamos viver com esperança na glória, de viver eternamente com Cristo. E isso vai ser o nosso maior lucro. Morrer vai ser lucro porque eu sei que estarei na glória com Cristo. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou testemunhá-lo às nações. Eu vou testemunhar na minha casa, eu vou testemunhar em qualquer lugar que eu for. Caminhando para o final, quis trazer aqui para os irmãos uma reflexão acerca da carta que João escreve
por intermédio, que Jesus manda à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, por intermédio de João. Ele vai falar sobre a igreja de Éfeso, que estava caminhando bem, mas em algum momento esqueceram do primeiro amor, esqueceram do que verdadeiramente importa dentro da igreja, esqueceram do momento no qual eles decidiram caminhar com Cristo. E isso fez com que eles errassem. E daí eu vou ler para vocês o que diz lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 4 ao 7. Diz assim o texto: escreva essa carta ao anjo da igreja de Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Nesse primeiro momento, Jesus declara à igreja de Éfeso: eu vi que vocês cresceram na perseverança ao Senhor, que vocês instruíram uns aos outros, entenderam que era errado e afastou da igreja. Vocês caminhavam bem. E daí ele segue: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Ou seja, você abandonou o primeiro amor. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras de Nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Contextualizando aqui, o Senhor disse: vocês estavam indo bem, mas vocês esqueceram do primeiro amor. Vocês caíram em pecado porque esqueceram de servir ao Senhor. E diz: arrependam-se e retornem, porque o primeiro amor faz vocês permanecerem. O primeiro amor mostra uma vida de santidade e instrui vocês a seguir esse caminho. E daí, para concluir, o amor de quando no princípio cremos, de quando acreditamos em Cristo e decidimos aceitá-lo, deve ser como um termômetro. Um termômetro nos mostra quando nossa febre está muito alta, nós saímos da temperatura ideal para o nosso corpo. Deve ser semelhante. É como se o amor que sentimos por Cristo no início da nossa caminhada na fé fosse um termômetro. Toda vez que eu estiver longe, é porque minha vida de oração, de devocional, de relacionamento com Deus, de leitura da palavra, está toda bagunçada. Eu não tenho tido um tempo para adorar o Senhor, para ler, para orar. E quando nós reconhecermos isso, devemos voltar ao início. Quando nós aceitamos a Cristo, tínhamos curiosidade de conhecer a sua palavra, curiosidade de experimentar o seu amor e saber o que Ele pode fazer por nós. Uma vida em santidade é resultado de um reconhecimento de que pela graça somos salvos. E pela graça podemos seguir os passos de Cristo. Podemos viver em santidade, negando o pecado e estando rendidos diante de Cristo. Se arrependendo das imoralidades que nos cercam, não deixando o pecado nos dominar, mas ansiando pela eternidade. O pecado já não vai me atrair, porque Cristo e a eternidade é o meu alvo de fé. E para concluir, vou estar lendo apenas os versículos de Romanos 13, a partir do versículo 8 até o versículo 14, que vai resumir mais ou menos o que eu estive lendo e conversando com vocês essa noite. Romanos 13, a partir do versículo 8, diz o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando.
Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos no dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Ou seja, amemos uns aos outros, estaremos cumprindo o mandamento do Senhor. Amando ao Senhor em primeiro lugar, estaremos cumprindo o principal mandamento. E negando o que o mundo nos oferece, estaremos crescendo, vivendo em santidade com o Senhor. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração para que nós pudéssemos refletir acerca da nossa vida, de como nós temos andado e caminhado com Cristo. E os meninos vão estar tocando aqui uma música para que nós possamos também refletir acerca desse primeiro amor. Quando no início nós cremos em Cristo, o que nós sentimos. Essa música é muito linda e nos fará refletir acerca disso. Oremos ao Senhor Jesus. Deus amado, obrigado ao Pai por tua infinita graça, misericórdia e bondade, a Deus. Obrigado a Deus porque um dia o Senhor usou uma vida de um pastor, de um irmão, de uma pessoa para me falar, para nos falar do teu evangelho. E isso mudou todo o nosso viver. Nós já não queríamos viver na prática do pecado, mas queríamos viver em santidade, semelhante como Cristo viveu aqui na terra. Que esse desejo venha a ser ardente e diário em nossas vidas. Que todos os dias possamos levantar e dizer para nós mesmos: eu vou viver de acordo com o que Cristo me ensinou. Que a nossa vida seja exemplo de fé, de serviço a Ti, ó Deus, de amor às pessoas. Que nós possamos ser pessoas que amam o nosso próximo, porque assim nós estaremos fazendo o que Te agrada. E que principalmente em nosso coração nós tenhamos fé pela eternidade. Não achando a eternidade como algo distante, que só acontecerá daqui a muitos e muitos anos, mas possamos ver e enxergar a eternidade como algo que está muito perto. E que logo, logo encontraremos contigo e vivemos a eternidade, ó Deus, desfrutando da tua imensa glória, da tua sabedoria eterna e de tudo que o Senhor tem a nos oferecer. Que isso seja algo que nós venhamos sonhar e a cada dia nós venhamos desejar viver contigo na eternidade. Vem estar nos abençoando, ó Deus, vem estar falando nos nossos corações. Que o teu Santo Espírito seja sempre conosco, nos incomodando e nos mostrando o que é certo e o que é errado, o que desagrada a Ti e aquilo que agrada ao Teu coração, ó Deus. Que nós venhamos desejar um coração igual ao Teu. Que nós venhamos desejar um coração disposto a obedecer, a Te servir, a falar contigo, a ler a Tua palavra, a aprender contigo. Essa oração que eu te faço, ó Deus, entregando essa igreja em Tuas mãos, para que o Senhor venha se manifeste nesse meio, ó Deus, para que as pessoas possam te enxergar e desejar ser transformadas pelo Teu Santo Espírito. Essa oração que eu te faço, no Teu Filho amado Jesus. Amém.